Trago a bênção do meu pastor e trago a paz do Senhor, os abraços e beijos do pastor Joseli, meu pastor. Somos ali da igreja Monte Sião, proclamando bênção, e estamos aqui também cooperando com os irmãos, abençoando no que podemos ajudar para ver essa igreja cada dia mais firme, para ver essa igreja cada dia mais prosperando, crescendo, expandindo e multiplicando-se cada dia mais. Mas eu digo que quando eu entrei aqui, eu me senti entrando numa festa. Eu senti cheiro de guaraná, cheiro de bolo, de brigadeiro. Embora eu não sou muito chegado a doce, mas eu senti, pastores. Eu senti. E eu perguntei a Deus: Senhor, eu estou sentindo cheiro de bolo, eu não estou com fome. E Deus me disse: diga que haverá muitos cultos de ação de graça aqui neste lugar. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas há pessoas aqui que estão esperando algo sobrenatural, que só a mão de Deus pode fazer. Você sabe que Deus está falando no seu coração, e você vai testemunhar aqui na frente e vai dar um grande culto. Eu vejo um casamento sendo feito neste lugar, Deus colocando a mão e abençoando alianças. Sai de posse da sua bênção, da sua vitória. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, Pentateuco, capítulo 3, versículo 7. Interessante, a gente ora, pede a Deus: Deus, o que o Senhor quer que a gente fale para aquela igreja, para o teu povo? A gente ora, a gente jejua, a gente consagra, a gente pega a Bíblia, com as folhas de lá, com as folhas de cá, para não falar nada de nós mesmos. Eu já tentei fazer vários esboços, mas até hoje eu não usei um esboço que eu fiz aqui. Agora estudo, eu consigo fazer, tenho facilidade para montar um estudo. Agora um esboço para pregar, eu faço, mas eu não consigo pregar o esboço. Porque quando o Senhor me chamou e me tirou da onde eu estava, do meio da idolatria, do meio das esculturas, dos pedaços de madeira e de pedra e de concreto, Deus disse: eu falarei através de ti. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Podem tomar os assentos? Em nome de Jesus. É uma palavra muito conhecida, parte da história de Moisés. Mas essa palavra Deus não vai falar diretamente a você. Também Ele vai falar diretamente, mas de uma outra forma. Deus tem ouvido a aflição do povo, o clamor do povo, a dor do povo, não que está aqui dentro, mas lá fora. Deus disse, a partir do momento que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu vejo o imenso amor de Deus pela criatura. Eu vejo o início da minha e da sua história. Mas o adversário, vendo aquilo acontecer, ele: peraí, eu não posso permitir mais uma criação do Deus Altíssimo. Eu tenho que fazer algo para impedir, eu tenho que fazer algo para atrapalhar esse mover. E Deus disse a Adão e Eva: não, coma de todas as frutas que vocês quiserem, mas nesta daqui não toques, porque senão vocês vão morrer. Aí veio a danada da serpente: nada, você não vai morrer não, você vai passar a enxergar a verdade. Automaticamente, cedendo à tentação, perderam a sensibilidade, perderam a pureza, perderam a inocência, passaram a enxergar os defeitos, passaram a enxergar as críticas, as qualidades humanas. Por um momento Deus se entristeceu com o homem que fez, com a sua criação.
estendeu, permitiu a prosperidade do povo, da raça humana. E através disso, Deus foi levantando os patriarcas, foram a sede da misericórdia de Deus sobre a nação. O povo se rebelando contra Deus, Deus levantando os seus profetas para anunciar a vontade dele para o seu povo. Mas o seu povo permaneceu com os olhos tapados, fechados. Não quiseram enxergar a essência de Deus. Mas mesmo assim, mesmo Deus vendo a natureza humana, mesmo Deus vendo o pecado do homem, mesmo Deus vendo a imundície humana, a imundície do homem, Deus compadeceu com sua misericórdia. Deus olhou a aflição daquele povo. Deus conhecia o coração daquele povo. Deus disse: não, eu vou libertar o meu povo do Egito. Não vou permitir que eles sejam assolados, humilhados, por um simples erro de Moisés em ter matado um dos soldados do Egito. Fugiu da presença de Faraó. Moisés foi passando um período de aprendizado com Deus, um período de formação com Deus, um período onde ele ia conhecer quem era o Deus do seu povo. Quando chegou a hora certa, Deus se revelou a Moisés. Moisés, tira o calçado dos pés, porque o lugar que tu está é santo. E quando Deus chama o homem para a sua presença, é a primeira coisa: ei, desse jeito não, deixa lá fora, renuncia ao pecado, renuncia às mazelas, renuncia, deixa, larga tudo, vem, segue. Moisés ali: Deus, como que eu posso voltar até Faraó para tentar libertar o teu povo, arrancar o teu povo do Egito? Ele vai me matar. Há tanto tempo eu estou longe daquele lugar. Como eu posso fazer isso? Moisés, eu te darei um sinal, eu serei contigo, e esse será o sinal. Eu serei contigo. Olha o que Deus está dizendo para você nessa noite. O maior sinal de Deus na sua vida é você saber que Deus é contigo. É saber que Deus está olhando para você. É saber que Deus zela por você. É saber que Deus está com a mão sobre sua vida. Mas os opressores não têm te deixado. A multidão não tem te largado. As multidões dos problemas, das dificuldades, das adversidades. Mas Deus olhou para o seu povo e contemplou o sofrimento, a angústia do seu povo. Deus está olhando para você. Ele está vendo sua angústia, seu sofrimento. Porque você já foi chamado. A partir do momento que eu fui chamado, que você foi chamado, que nós aceitamos a palavra de Deus, os seus problemas já não são mais seus, mas são do Senhor. Mas Deus não nos chamou para nos acomodarmos. Deus não nos chamou para o conforto. Deus te chamou para libertar o povo do Egito. Deus te chamou para libertar o povo do cativeiro de Faraó, da assolação do pecado. Glória a Deus. Não ache que você está aqui por estar. Não ache que você é obra do acaso. Como eu pensava muitas das vezes. Glória a Deus. Eu sou obra do acaso. Meus pais se separaram, eu fui embora daqui de Alagoas com 13 anos. Deus não me ama. 13 anos, pastor. Eu sabia, ouvi falar de Jesus, ouvi falar que Ele cura, salva, liberta, que Ele ama o seu filho, Ele ama o seu povo. E eu, na faixa de
passar fome. Hoje eu compreendi e compreendo o que foi tudo aquilo lá atrás. Ao decorrer do tempo, aos meus 14 anos, eu tive uma passagem no mundão. Questão de 1 ano, 2 anos, coisa rápida. Mas conheci um pouco aí fora. Aos meus 15 anos, eu tive uma experiência com Deus, aonde a morte para mim era pouco. 15 anos, a morte para mim era pouco, porque eu já não tinha mais amor à minha vida. Coração gelado, duro de pedra, sangue frio. Gostava, não estava nem aí se eu visse alguém sofrendo ou não. Não me importava se alguém queria me matar ou não. Sendo ameaçado por muitos. Pode matar, estou fazendo hora extra mesmo. Essa era a mente de um jovem adolescente com 15 anos, com 14 anos. Mas essa experiência, essa fase de violência que eu vivi na minha vida, me levou a ter uma atitude diante de Deus, embaixo de uma ponte, ali no estado de São Paulo, chorando. Eu falei: não, tem alguma coisa errada. Deus não existe. Deus não existe. E uma voz me disse: vai à igreja. Eu tinha um medo triste de entrar na igreja, porque para mim a igreja era assombrada. Tinha alma penada, naquela época eu pensava assim. Eu fui, me levantei, tanto ódio no meu coração, tanto ódio, por receber tantas palavras de derrota, tantas palavras de humilhação, tantas palavras que me colocaram para baixo. Eu invadi a casa do caseiro, a faixa de umas 6h40 da manhã. Pela janela, eu conhecia ele, sabia onde ficava a chave. Peguei a chave da igreja, entrei dentro da igreja, me tranquei lá dentro e comecei a gritar com Deus. Comecei a gritar: o Senhor não é o Deus que cura, o Senhor não é o Deus que salva, o Senhor não é o Deus que liberta. Por que eu estou aqui? Se o Senhor não me quer, me lança no inferno. É pesado. É pesado falar isso para Deus. É até uma afronta. Mas eu tinha 14 anos. Eu não compreendia a palavra de Deus. As experiências que eu tive na vida me levou a fechar o meu coração. Glória a Deus. E eu comecei a brigar com Deus. O Senhor falou para mim que cura, que salva, que liberta, que tem vida para dar e vida com abundância. E por que eu estou sofrendo? Eu me senti um lixo. Eu me sentia como que um espírito mau. Eu me sentia a pessoa mais ruim da face da terra. E disse a Deus: abra a terra, me lance no inferno. Eu disse com essas palavras. Não estou aumentando. Não estou aqui para comover ninguém. Não. Estou passando, transmitindo uma experiência de Deus. Uma experiência que eu tive na vida no passado. Sabe por quê? Porque hoje eu vejo jovens que têm de tudo e reclamam de barriga cheia. Eu vejo pessoas que comem do bom e do melhor. Eu vejo pessoas que têm o que vestir, que têm o que calçar. Eu vejo pessoas que têm apoio ministerial. Eu tenho pessoas que têm apoio no seu lar e não dá valor ao que tem. Não dá valor a Deus. Sempre se coloca como coitado. Sempre quer do jeito dele. E não para pensar. A vida é curta. Deus existe. E o seu amor é real. Mas Deus, naquele momento, eu comecei a clamar ao Senhor. As minhas pernas dobravam. Não por mim. Eu senti uma força fazer isso em mim. Quando eu dobrei o meu joelho, as lágrimas foram caindo mais e mais.
eu vi na minha frente uma bola de luz, uma luz, como se alguém tivesse acendido um farol de carro na minha frente, e aquilo se movia, e quanto mais aquilo se mexia, parece que tinha um bisturi lá dentro, cortando dentro de mim. Eu chorava mais e mais, a minha alma se derretia, o meu coração se derramava. Eu me libertei do ódio que tinha dentro do meu coração, do ódio que eu armazenei dentro de mim. Deus arrancou. A partir daquele momento a minha vida era só querer Deus. A partir daquele momento a minha vida teve amor, a minha vida teve vida. Eu passei a olhar diferente para as pessoas que eu maltratei, para as pessoas que eu falei mal, para as pessoas que eu condenei, as pessoas que eu apontei. Só demorou um pouco para perdoar o meu pai, mas o ódio já não tinha mais dentro de mim. E depois disso, eu fiquei com tanta sede de louvar a Deus, com tanta sede de servir a Deus, e Deus começou a trabalhar na minha vida, me capacitando a tocar instrumentos sem um professor. Meu professor foi o Espírito Santo. Peguei um piano pela primeira vez. Nunca toquei um piano. Primeiro um teclado. Um piano desse aqui eletrônico, o Roland. 2 meses emprestado, estava lá, não sabia nem mexer. Através da dor, eu liguei ele, comecei a tocar. Saiu uma canção. Deus começou a inspirar e dar composições. Mas eu falei, Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu peguei a minha Bíblia, eu tenho ela até hoje, uma pequenininha. Eu fui andando pela rua, pelas esquinas, debaixo das pontes, aonde havia os drogados, nas discotecas, nas baladas em São Paulo, e falando, Deus quer salvar a sua vida. Jesus tem um plano para você. Ele te ama, Ele te quer. Deixa Ele te salvar, deixa Ele te curar, deixa Ele te libertar, deixa Ele derramar sua glória sobre você. Eu era taxado como doido. Todo mundo vai se menino tá doido. Ele pirou de vez. Ele pirou de vez. O que está acontecendo? Ele virou fanático. Na escola, meu material era a Bíblia. Era a Bíblia para lá, era a Bíblia para cá. No final dos meus 15 anos, eu entrei no seminário. Vou ser padre, porque essa vidinha aqui está muito pouca para mim. Eu quero mais. Eu quero mais. A sede era imensa, irmão. A sede era muito grande. No seminário que eu entrei, eu já comecei a passar por um monte de combate, umas batalhas lá, e o pessoal tentando se levantar contra mim, eu indo para cima. Eles conheciam um pouquinho da Bíblia, algumas coisas, e eu falei, não, vai ficar assim não. Vou comer Bíblia. E tome Bíblia. A demanda foi tão grande naquela época, que 3 meses antes de eu fazer 18 anos, eles me ordenaram. Deixa eu falar a diferença. Tem o seminário diocesano, que você estuda 9 anos. Tem o convento, que você é interno. E tem o eremitério, que você é mais interno ainda. Que você não sai para nada. Para nada. Você fica trancado. E o seminário, o convento, você ainda sai. Convento é conhecido como casa religiosa. Com 17 anos fui ordenado a padre. Todo mundo olha para mim e fala, esse menino novo aí, que nada. A minha batina está em São Paulo, minha mãe vai mandar. Eu vim embora de São Paulo para cá, não teve como eu trazer. Tenho toda a documentação para provar. Quem quiser saber, coloca lá na internet, no Google, Humildes Servos da Rainha do Amor. Aí vai ver lá, a foto, vai ver tudo lá. Mas eu era um Saulo, me tornei um Saulo da vida. Detestava crente. Não gostava de crente. Que olhou para mim e falou, nossa, esse irmão aí deve ter sido firme na igreja até hoje, evangélica. Não. A minha experiência com Deus começou ali. Mas Deus permitiu que eu fosse para esse lugar. Passei
por vários lugares, várias situações. Fui colocado como chanceler. Chanceler é aquela pessoa que cuida de tudo do bispo. Tudo. Quando o bispo não está presente, ele que comanda tudo. A sede era muito grande. Eu queria mais compromisso, mais compromisso, mais compromisso. Só que foi chegando uma época da minha vida que Deus começou a apertar na minha orelha o calo e falou: ei, eu estou vendo a aflição do meu povo, só que você está oprimindo. Eu? Sim. Você está ensinando a mentira, e a minha palavra contém a verdade, e você tem. E eu comecei a ficar meio esquisito. Eu parei de ficar na frente de uns pedaços de madeira. Parei de ficar na frente de uns pedaços de concreto. E falei: não, vou dobrar o meu joelho. Fui para o monte, Rio Grande da Serra, lá em São Paulo. Falei: não, vou para o monte. Estávamos numa chácara e eu fui para um outro lugar bem alto. Fui lá para o monte, fui orar a Deus, clamar a Deus, porque eu vi na palavra buscar a Deus no monte. Falei: não, eu vou para o monte. Moisés foi para o monte, eu vou para o monte. Comecei a orar, falar, desabafar, colocar o meu coração perante o Senhor. E Deus me batizou com o Espírito Santo. A partir daquele momento eu não fui mais a mesma pessoa. Eu não seguia mais a liturgia das horas. Eu não seguia mais as ordens do direito canônico. Eu passei a seguir os direitos de Jeová. Eu passei a seguir a vontade de Deus sobre a minha vida. Deus começou a me levantar naquele lugar. Pessoas passaram a ficar confusas, sem entender o que estava acontecendo. Pastor, pessoas olhavam para mim e falavam: o que está acontecendo com você, cara? Por quê? Você não está seguindo a liturgia das horas. Você não está seguindo os mandamentos do canônico. Não estou mesmo. Por quê? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Não! Nós temos que obedecer a autoridade na terra. Sim, eu obedeço. Quantas missas eles mandam eu ir celebrar fora? Quantas viagens eu tenho feito? Eu não estou obedecendo. Não, mas você está pregando, você não está seguindo a homilia correta. Você não está pregando o que está na palavra do direito canônico, no código do canônico, no código da liturgia das horas. Sim, sabe por quê? Tem uma diferença. Que diferença? Quando inicia a liturgia da Santa Missa e chega no momento da sua homilia, que eu vou pregar, não sou eu que prego. Pronto, pirou. Pirou. Não. Busque essa experiência e você vai ver. A partir do momento que eu assumo o microfone, que eu vou fazer a homilia, que eu venho trazer a homilética, é o Espírito Santo que me conduz. Eu abro a palavra de Deus, Ele coloca no meu coração a palavra e eu passo a pregar. Mas isso não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque os bispos não vão gostar. Sim, o bispo não vai gostar, mas corações estão sendo quebrantados. Pessoas estão recebendo a palavra, pessoas estão ouvindo a verdade, pessoas estão se derramando, estão pedindo perdão, estão reconhecendo o seu pecado e se humilhando perante o Senhor. Foi estreitando os caminhos para mim. E ali para mim era o único lugar que eu poderia servir a Deus. Porque eu nunca aceitei. Naquela época eu nunca tinha aceitado. E para mim era um absurdo ter que aceitar a igreja evangélica para virar crente. O meu maior desejo, tantos documentos que eu já elaborei com a ajuda de outros para fechar as igrejas evangélicas. Eu não tinha sabedoria naquela época, não. Mas fiz, irmãos. Meu maior desejo era fechar todas as igrejas evangélicas. Em Suzano, em São Paulo, muitas igrejas evangélicas foram abaladas.
Eu arrumei encrenca com muitos pastores, porque os jovens da igreja buscavam arrastar com unhas e dentes. Eu ludibriava. Eu falava que eles estão me enganando. Está vendo? Você não pode fazer nada. É assim que o maligno faz. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir na festinha, você não pode ir na balada, você não pode namorar escondido, você não pode fazer nada. O que você está fazendo nesse lugar? Temos que viver a vida. É assim que o diabo age. E eu arrumei uma tremenda confusão. Mas a minha confusão não foi muito com os pastores, foi com Deus. Foi com Deus. Amados, chegou uma época que eu fui retirado do Ceará, Lagoa de Santo Antônio, um bairro pobre, que eu fui ali fazer um trabalho missionário, porque o povo ali estava ficando meio perturbado. O povo ali começava eles passavam a aceitar Jesus. Acabava a missa, a homilia, eles vinham até mim e falavam: não, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir Jesus. Sim, posso servir. Faça oração por mim. Eu fazia oração, mas não estava entendendo aquilo ainda. E as pessoas, em vez de seguir o catolicismo, seguiam as igrejas evangélicas. Tem um grande homem, sabe? Está fora do Brasil, na Espanha, a última notícia que eu tive dele. Era um teólogo, morador de rua, mendigo, perdeu tudo. Aceitou Jesus no catolicismo e foi para a igreja evangélica. Teve um outro que é músico, está fora também. Eu não compreendia nada disso. Eu falava: Deus, está errado. Como que eu vou evangelizar o povo, pregar a verdade para o povo, e o povo, em vez de seguir a minha doutrina, está seguindo outra que eu detesto? Eu não tinha resposta daquilo até então. Eu não tinha resposta, não tinha respaldo sobre aquilo. Chegou a hora do ultimato, ponto crucial. Ter que me confrontar com um bispo frente a frente da diocese Jardim Peri Alto, São Paulo, Zona Leste. O que está acontecendo com você? Nada. Tem alguma coisa errada. Acho que você está com muita responsabilidade. Isso está perturbando você. Eu vou passar você como psicólogo. Sim. Trouxe uma psicóloga lá para a gente conversar. A hora que ela começou a fazer umas perguntas, eu olhei para o olho dela e falei: você está transmitindo para mim uma tristeza enorme dentro do seu coração. A sua vida sentimental não está bem. Busca Jesus, que você precisa dele. Ela começou a chorar. A terapia que ela tentou fazer comigo, Jeová fez com ela. Ela reconheceu que somente Deus conhece o ser humano. Somente Deus conhece a intimidade do homem. Somente Deus. É por isso, meu amado, que há tanto levante contra a vida dos cristãos, porque você foi chamado por Deus. O adversário não está contente com isso. Ele vai buscar toda espécie de investimento que puder para tentar te derrubar, para tentar te fazer um derrotado, para tentar te tirar dos caminhos do Senhor. Bispo, a palavra do Senhor é verdadeira? Sim. O que está nela eu tenho que seguir? Sim. Eu peguei um livro de Baruque, dos 7 livros a mais que a Bíblia Católica contém. Li aquele livro, eu falei: quem escreveu isso aqui é um ateu católico. Ele não acredita no catolicismo de jeito nenhum, foi um protestante. E aquele livro falou muito comigo. Aí eu disse ao bispo: então vamos parar. Eu tinha uma certa intimidade com esse bispo para falar com ele. Geralmente não é qualquer um que chega para falar com o bispo e tem que tomar muito cuidado com o que fala. Senão fica na penitência, dentro de um quartinho de joelho, dias e noites, no escuro, como se fosse uma cadeia.
Ele falou: Éder, você tem capacidade de enfrentar Roma, a sede da Igreja Católica, Apostólica e Romana? Eu disse: bispo, depois que Jesus passou, veio Pedro, Tiago, João, Paulo. Todos eles passaram pelas mesmas situações. Todos eles fizeram a diferença. Todos eles trouxeram a verdade e não viveram a religiosidade. Por que eu não vou suportar? Por que nós não vamos suportar se nós passarmos a pregar a verdade? Nós somos uma igreja, uma congregação fechada. Não somos abertos. A documentação está em processo para aceitar o aceitamento. Fazemos parte da corte romana. Ainda não foi feito esse aceitamento. Nós podemos fazer a diferença nos 13 lugares do Brasil que nós temos nossas casas, nossas sedes. Nós podemos transmitir a diferença. Sabe o que ele me disse? Eu acho que ele tentou me afrontar ali. Ele tentou dar um tapa na minha face. Se você não quer, procura uma igreja evangélica. Seja evangélico, porque aqui assim nunca vai mudar. Quando ele disse isso, irmão, eu falei: que me matar. Ele me matou naquela hora. Ele enfiou uma faca no meu peito. Por que, irmão? Como que eu vou procurar a igreja evangélica se eu não acreditar? A minha esposa é testemunha. Eu casei com ela na igreja evangélica para ninguém ficar me perseguindo, porque eu não acreditava em cristão evangélico. Quando eu casei com a minha esposa, ela era evangélica, eu não era. Sabe o que eu fiz quando ela chegou toda arrumadinha? Vamos para a igreja? Que igreja? Igreja evangélica, Assembleia de Deus. Eu falei: vá. Ela ficou contente, olhou assim para minha cara. Mas leve sua mala e vai morar com o pastor. E quando você voltar, não vai ter mais nada, que nem um fruto que você vai ver aqui. A mulher sabe a dificuldade, toda destrói. Ela não se levantou contra mim, ela não bateu a boca comigo. Ela silenciou. Toda madrugada, irmão, é aquele. Eu não podia impedir ela de orar, porque eu me senti desgarrado de Deus. Eu achava que Deus não queria mais olhar para mim, que Deus não estava mais nem aí para mim, porque depois que eu saí, depois que o bispo falou aquilo, eu levantei, pedi a bênção, peguei minha Bíblia, coloquei no bolso e saí pela porta. Fui embora, nunca mais voltei. E isso depois criou um grande rebuliço, e muitos outros padres saíram, muitos outros religiosos, freiras saíram também. Muitos hoje são missionários, pregadores do Evangelho. Mas, irmãos, a oração pode manter seus efeitos. Seja sábia, seja sábio. Seu marido ou sua esposa não é cristão, seja sábio. Não critique, não condene, não fique falando mal dele. Ele vai te achar um chato, uma chata. É assim. Ah, meu marido não dá não, ele parece que não vai. Você, olha, às vezes, não é o nosso marido, não é o seu marido ou sua esposa que tem que mudar, é você mesmo. Mudar a sua maneira de tratar, sua maneira de agir. Houve a experiência com Deus, e Deus me trouxe esta palavra, e depois me trouxe Isaías 42, servos do Senhor. Deus olhou para mim e disse: olha, o meu povo está sofrendo, está perecendo. Eu não te trouxe a este mundo para viver desta maneira. Eu sou contigo. Eu falei: eu estou ficando doido de novo. Como que eu posso sonhar com um ser todo de branco falando comigo? Eu fui no banco, Santander, lá em São Paulo. Aí tinha uma crente lá. Eu falei: vixe, meu Deus, logo é crente. Aí nós começamos a conversar da conta lá que eu ia abrir e tal. Foram 2 horas lá a gente já ia conversando. Ela perdeu o almoço dela para ficar
conversando comigo. Risco de perder até o emprego. Mas foi ali que a mão de Deus tocou e foi usado para falar a meu respeito. E Deus volta na minha vida. Eu aceitei Jesus. Tive muitas perseguições até hoje. Mas Deus disse: o meu povo perece. O meu povo perece. Ser como Moisés não é para qualquer um. Ser como Moisés não é para quem quer. É para quem tem disposição. É para quem tem amor. Você é uma ponte. E a ponte é pisada. Às vezes nós cantamos aquela música: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Pedimos para Deus nos usar como uma ponte. Você é uma ponte. É por isso que você é pisado. É por isso que você é humilhado. É por isso que muitos não aceitam o seu ministério. Ei, mas Ele está olhando para você. Continue sendo essa ponte. Embora você está sendo pisado, mas almas estão atravessando o vale. Almas estão aceitando. Almas estão se rendendo. Almas estão alcançando a glória de Deus através da sua vida. Através da sua vida. Não importa quem critique você. Permaneça firme com Jesus. Deus te chamou. Deus não te chamou para ter uma vida religiosa, para viver uma religião. Deus te chamou para seguir princípios. Sim. Mas Deus te chamou para ser pescador, para ser ponte, para resgatar vidas lá fora. Porque sermos crentes aqui dentro é fácil. É fácil qualquer um entrar. Dar glória a Deus, aleluia. Mas lá fora nós temos que ser a diferença. Lá fora nós temos que ser a diferença. Lá fora o povo tem que olhar para nós e sentir a diferença. E não é fácil. Passamos perseguição. Irmãos, eu estou prestes, com a glória de Deus. Vocês vão achar eu doido de novo. A perder meu emprego na Serra Grande, o irmão trabalha comigo, ele sabe. Sabe por quê, irmão? Porque eu prego a palavra de Deus. Eu não deixo o meu trabalho de lado. Não, eu trabalho. Mas há ali servos do diabo, espíritos, kardecistas, que olham para minha cara e dizem que está olhando para o monstro. Eu não tenho. Eu não me humilho para homem. Eu não vou me humilhar para resgatar o meu emprego. Não. Eu me humilho perante o Senhor. Porque Ele me disse que me escolheu. O que Jesus disse para Saulo: eu mostrarei que Ele há de padecer por amor ao meu nome. Então essa conversa aí, vem para Jesus que Deus vai te dar